Hoje eu preciso contar uma coisa que está me tirando o sono há meses. Uma situação que me fez repensar completamente o que significa ser amigo. E talvez você se identifique com isso, porque aposto que você já passou por algo parecido na sua vida. Eu tenho um amigo de longa data. Vamos chamá-lo de Carlos. Conhecemos desde a faculdade, já tem uns 15 anos. Sempre foi aquele cara legal, divertido, que todo mundo gosta. Só que nos últimos tempos eu comecei a perceber um padrão que me incomoda muito. Semana passada aconteceu uma coisa que foi a gota d'água. Eu trabalho como consultor, faço uns bicos aos finais de semana e consegui juntar uma grana para fazer uma viagem que eu sonho há anos. Nada muito luxuoso, mas uma viagem bacana para a Europa que vai custar uns 15 mil reais. Economizei cada centavo durante 8 meses. No dia que postei no WhatsApp do grupo de amigos que tinha fechado a viagem, o Carlos me ligou na mesma hora. Cara, que demais essa viagem. Posso ir junto? Você pode me ajudar com as passagens? Prometo que te pago quando voltar. Gente, eu fiquei sem palavras. Como assim ele quer que eu pague a viagem dele? E não foi a primeira vez. Mês passado, quando troquei meu carro, ele perguntou se podia ficar com o antigo por um preço de amigo. Quando reformei minha casa, ele sugeriu que eu fizesse um churrasquinho para ele aproveitar a nova área gourmet. Quando comprei uma TV nova, ele já chegou perguntando se podia vir assistir os jogos lá em casa todo final de semana. E o pior de tudo: sempre que eu hesito ou falo que não posso, ele vem com aquela conversa de que amigo de verdade divide tudo e que eu mudei. Fiquei muito apegado a dinheiro. Vocês já perceberam como existe gente que tem essa habilidade de fazer você se sentir culpado por querer aproveitar aquilo que você mesmo conquistou? É exatamente isso que o Carlos faz comigo. E eu sempre caí nessa. Durante anos eu achei que estava sendo um bom amigo. Sempre ajudava quando ele precisava. Sempre emprestava dinheiro que nunca voltava. Sempre dava carona, pagava algumas contas quando saíamos, deixava ele usar minhas coisas. Afinal, somos amigos há tanto tempo, né? Mas na semana passada, depois daquela ligação sobre a viagem, eu fiquei pensando: espera aí, o que eu recebo de volta nessa amizade? Quando foi a última vez que o Carlos me ajudou com alguma coisa? Quando foi a última vez que ele pagou alguma conta quando saímos? Quando foi a última vez que ele me emprestou algo ou me deu uma carona? E a resposta foi dolorosa: nunca. Ele nunca retribui nada. Nossa amizade sempre foi de mão única, eu sempre dando, ele sempre recebendo. E ainda por cima, quando eu questiono alguma coisa, ele consegue me fazer sentir como se eu fosse o errado da história. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Queria entender por que eu me sentia tão mal toda vez que pensava em dizer não para ele. E foi quando descobri uma coisa que mudou minha vida. Nem todo mundo que se diz seu amigo realmente é. Existem pessoas que só se aproximam de você por interesse. Elas não querem sua companhia, querem seus recursos. Não valorizam quem você é, valorizam o que você pode oferecer. E a pior parte é que elas são mestres em fazer você se sentir culpado quando você tenta se proteger. Descobri que isso tem nome: relacionamento parasitário. Uma pessoa que só suga, nunca oferece nada em troca. E o mais triste é que muitas vezes essa pessoa nem percebe o que está fazendo. Ela realmente acredita que tem direito ao que você conquistou. Mas por que isso acontece? Por que algumas pessoas acham que têm direito ao fruto do trabalho alheio? A resposta é simples: porque nós permitimos. Porque fomos ensinados que ser generoso é sempre bom, mesmo quando essa generosidade vira exploração. A sociedade nos ensina desde pequenos que devemos sempre ajudar os outros, mesmo que isso nos prejudique. Que devemos dividir tudo, mesmo que a outra pessoa nunca contribua com nada. Que se não fizermos isso, somos egoístas e ruins. Mas isso é um erro. Um erro que pode destruir nossas vidas se não tomarmos cuidado. Porque existe uma diferença gigantesca entre ajudar alguém que realmente precisa e sustentar a preguiça de quem não quer se esforçar. Cada um de nós é responsável pela própria vida. Cada um tem que correr atrás dos próprios sonhos, trabalhar para conquistar o que quer, se esforçar para ter uma vida melhor.
Isso não é egoísmo, isso é responsabilidade pessoal. O Carlos tinha a mesma chance que eu de economizar para viajar. A mesma oportunidade de trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. A mesma possibilidade de se organizar financeiramente para comprar as coisas que ele queria. Mas ele escolheu um caminho mais fácil, viver às minhas custas. E sabe qual é o pior? Ele ainda me criticava por trabalhar tanto, dizia que eu era muito workaholic, que deveria curtir mais a vida. Mas curtir a vida com o dinheiro de quem? Às custas de quem? Foi aí que eu entendi uma verdade dolorosa, mas libertadora. Não sou obrigado a sustentar os prazeres de ninguém. Não tenho que abrir mão dos meus sonhos para realizar os sonhos de outra pessoa. Não preciso me sentir culpado por querer aproveitar aquilo que conquistei com meu próprio suor. Isso não me torna uma pessoa ruim. Pelo contrário, me torna uma pessoa honesta. Honesta comigo mesmo e com os outros. Porque quando você para de alimentar esse tipo de comportamento, você está ensinando para a pessoa que ela precisa assumir a responsabilidade pela própria vida. Semana passada eu tomei uma decisão. Liguei para o Carlos e falei a verdade. Disse que não ia levá-lo na viagem porque não tinha a obrigação de pagar as contas dele, que nossa amizade estava desequilibrada há muito tempo, que eu sempre dava e ele sempre recebia. Ele ficou furioso. Me chamou de egoísta, de mesquinho. Disse que eu mudei, que o dinheiro subiu à minha cabeça. Falou que amigo de verdade não age assim, que eu estava sendo cruel com ele. Mas sabe o que eu respondi? Carlos, amigo de verdade não explora o outro. Amigo de verdade contribui também. Se você quer ser meu amigo, precisa aprender a dar, não só a receber. Ele desligou o telefone na minha cara. E desde então, não falou mais comigo. Algumas pessoas poderiam pensar que eu perdi um amigo, mas eu penso diferente. Eu descobri que nunca tive um amigo de verdade. O que eu tinha era alguém que só se interessava pelo que eu podia oferecer. E sabe de uma coisa? Me sinto liberto. Pela primeira vez em anos posso fazer meus planos sem me preocupar se alguém vai querer se aproveitar. Posso comprar alguma coisa nova sem medo de que alguém apareça pedindo emprestado. Posso realizar meus sonhos sem ter que carregar ninguém nas costas. Isso não me tornou uma pessoa fria. Continuo ajudando quem realmente precisa. Continuo sendo generoso com quem merece. A diferença é que agora eu escolho quando e com quem ser generoso. Não faço mais isso por obrigação moral ou por medo de ser mal visto. Porque a verdade é esta. Você não é obrigado a ser o banco particular de ninguém. Não tem que sustentar a vida boa de quem não se esforça. Não precisa se sacrificar para que outros vivam bem às suas custas. Cada pessoa adulta precisa assumir a responsabilidade pela própria vida. Precisa trabalhar para conquistar o que quer. Precisa se organizar para realizar seus sonhos. E quando alguém tenta te fazer sentir culpado por não bancá-la, essa pessoa está sendo desonesta com você e consigo mesma. Uma amizade verdadeira é baseada na troca. Cada um contribui com alguma coisa: tempo, atenção, ajuda, recursos, experiências. Quando só uma pessoa sempre dá e a outra sempre recebe, isso não é amizade. É exploração disfarçada de relacionamento. E o mais importante, você tem o direito de dizer não. Tem o direito de proteger aquilo que conquistou. Tem o direito de estabelecer limites nas suas relações. E não precisa se justificar para ninguém por isso. Hoje, quando acordo de manhã para trabalhar, sei que estou trabalhando pelos meus sonhos, não para sustentar a preguiça alheia. Quando economizo dinheiro, sei que é para realizar meus projetos, não para pagar as contas de quem não se esforça. E isso me dá uma paz de espírito que eu não tinha há anos. O mundo está cheio de gente como o Carlos. Pessoas que acham que têm direito ao que você conquistou só porque são suas amigas. Pessoas que transformam sua generosidade em obrigação. Pessoas que sugam sua energia e ainda fazem você se sentir culpado quando tenta se proteger. Mas você não precisa aceitar isso. Você pode escolher com quem compartilhar sua vida e seus recursos. Pode decidir quem merece seu tempo e sua atenção. Pode estabelecer regras claras nos seus relacionamentos. E, principalmente,
Você pode parar de se sentir culpado por querer ser feliz com aquilo que conquistou. Sua vida é sua responsabilidade. Seus sonhos são seus direitos. Suas conquistas são frutos do seu esforço. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Então eu pergunto para você: quantas vezes você já deixou alguém viver às suas custas, enquanto essa pessoa não fazia nada pela própria vida? Quantas vezes você se sentiu obrigado a sustentar os prazeres de quem não se esforça? E, principalmente, até quando você vai continuar permitindo isso?